Falar de eleição agora, o Ibope divulgou a 4ª pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio, encomendada pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer, segundo o Ibope, que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Para mais ou para menos, veja então os números. Marcelo Crivella, do PRB, segue à frente na disputa. Na primeira pesquisa, em agosto, ele tinha 27% das intenções de voto. Passou para 31%, depois 35% e agora está com 34%. Considerando a margem de erro, tem de 31% a 37%. Em outro patamar, Pedro Paulo e Marcelo Freixo estão numericamente empatados. Pedro Paulo, do PMDB, tinha 6%, foi para 9%, 11% e agora está com 10%. Com a margem de erro, tem entre 7% e 13%. Marcelo Freixo, do PSOL, tinha 12%, depois 9%, 9% novamente e agora está com 10%. Com a margem de erro, tem de 7% a 13%. Considerando a margem de erro da pesquisa, Pedro Paulo e Freixo ainda aparecem tecnicamente empatados com Índio da Costa, Jandira Fegali, Flávio Bolsonaro e Carlos Osório. Índio da Costa, do PSD, tinha 5%, passou para 7%, 8% e continua com 8%. Pela margem de erro, tem de 5% a 11%. Jandira Fegali, do PCdoB, tinha 6%, depois 8%, 6% e agora 7%. Considerando a margem de erro, vai de 4% a 10%. Flávio Bolsonaro, do PSC, estava com 11%, passou para 8%, 6% e está com 7%. Pela margem de erro, tem entre 4% e 10%. Carlos Osório, do PSDB, tinha 4%, foi para 3%, 4% e se manteve com 4%. Pela margem de erro, tem de 1% a 7%. Alessandro Molon, da Rede, tinha 2%, passou para 1% e se manteve com 1% nas últimas pesquisas. Pode chegar a 4%. Carmen Migueles, do Partido Novo, tinha 1% em agosto, não pontuou na segunda pesquisa e voltou a ter 1% e continua com 1%. Pela margem de erro, pode chegar a 4%. Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo eram 20%, passaram para 19%, 16% e agora somam 14%. Na primeira pesquisa, 5% não souberam responder, passaram para 4%, 3% e agora são 4%. Ciro Garcia, do PSTU, Thelma Bastos, do PCO, não atingiram 1% das intenções de voto. O Ibope elaborou 5 situações de segundo turno. Os candidatos escolhidos para esses cenários foram aqueles que, com intenção de voto mais altas na pesquisa do Instituto divulgada na última segunda-feira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na simulação entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, Crivella se manteve com 52% nas duas últimas pesquisas. Agora está com 50%. Freixo passou de 26% para 22% e agora tem 24%. Brancos ou nulos passaram de 20% para 21% e se mantiveram em 21%. Não souberam responder, foram de 2% para 6% e agora somam 4%. Marcelo Crivella versus Flávio Bolsonaro. Crivella tinha 54%, depois 53% e agora 51%. Bolsonaro passou de 20% para 18% e agora voltou a 20%. Brancos ou nulos somavam 23%, depois 25% e agora são 24%. Não souberam responder, 3%, 4% e agora 5%. Na simulação entre Marcelo Crivella e Jandira Fegali, Crivella tinha 53% e agora tem 51%. Jandira passou de 20% para 21%. Brancos e nulos eram 22%, agora são 24%. Não souberam responder, foram de 5% para 4%. Marcelo Crivella versus Pedro Paulo. Crivella passou de 51% para 52%. Pedro Paulo se manteve com 20%. Votariam em branco ou nulo, eram 23%, agora são 24%. Não souberam responder, 5% nas duas pesquisas. Na simulação entre Marcelo Crivella e Índio da Costa, Crivella tinha 51%, agora tem 50%. Índio da Costa passou de 22% para 24%. Brancos e nulos eram 22%, agora são 21%. Não souberam responder, 5% nas duas pesquisas. O Ibope mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Jandira Fegali tinha 35% nas duas primeiras pesquisas, depois 37% e agora está com 38%.
Pedro Paulo tinha 33, 36 e se manteve com 36 nas últimas pesquisas. Flávio Bolsonaro foi de 31 para 29, depois para 28 e agora 27. Marcelo Crivella tinha 35, 24, 27 e agora 26. Marcelo Freixo foi de 25 para 18, depois 21 e agora 19. Índio da Costa tinha 21, 22, 18 e agora 19. Ciro Garcia foi de 22 para 21, depois 17 e se manteve com 17%. Carlos Osório foi de 20 para 18, depois 17 e passou para 16. Alessandro Molon, que aparecia com 18% nas duas primeiras pesquisas, passou para 13 e agora está com 15. Carmen Migueles tinha 18, 16 e se manteve com 14. Thelma Bastos, que não estava na pesquisa de agosto, passou de 16 para 14 e depois para 13. O índice dos que poderiam votar em todos era de 1%, passou para 3% e agora está em 2%. Não souberam, eram 7, 8, 7 e agora são 8. O Ibope também perguntou aos entrevistados como eles avaliavam a administração do prefeito Eduardo Paes. 27% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom nas duas primeiras pesquisas, depois 26% e agora são 25%. Regular eram 40%, 38%, 40% e agora são 41%. Ruim ou péssimo passou de 32% para 34% e depois se manteve em 33%. 1% não soube responder nas três primeiras pesquisas, agora são 2%. O Ibope também perguntou se os eleitores aprovavam a forma como o prefeito Eduardo Paes administra a cidade. Em agosto, 41% aprovavam, depois 40%, 39% e agora 35%. Desaprovavam, eram 56% nas duas primeiras pesquisas, depois 54% e agora 59%. Não souberam, eram 3%, depois 4%, 7% e agora são 6%. O Ibope quis saber dos eleitores qual a área em que a população do Rio enfrenta os maiores problemas. Vamos ver. A saúde apareceu em primeiro lugar com 57%. Em segundo vem segurança com 15%. Depois educação com 7%. Corrupção e transporte coletivo aparecem com 4% das citações cada. A geração de empregos com 3%. A administração pública, a assistência social, o calçamento, a habitação, os impostos e taxas, a rede de esgoto e o trânsito, 1% cada. Não soube, também 1%. O abastecimento de água, as atividades culturais e esportivas, a habitação, a iluminação, a limpeza pública, o meio ambiente e as opções de lazer não foram citados pelos entrevistados. O Ibope também perguntou qual o interesse dos eleitores pelas eleições deste ano. Em agosto, 22% disseram ter muito interesse, depois 20%, 24% e agora 23%. Nas duas primeiras pesquisas, 24% disseram ter interesse médio, depois 23%, agora 22%. 19% disseram ter pouco interesse nas duas primeiras pesquisas, depois 17% e agora 18%. Nenhum interesse eram 35%, 37%, 36%, mesmo índice da nova pesquisa. 1% não soube responder nas 4 pesquisas. O Ibope ouviu 1.204 eleitores entre os dias 26 e 28 de setembro, ou seja, na segunda, na terça e ontem. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral.